mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular, daqui da Saldanha Marinho. Hoje nós estamos na aula 17, onde o tema é Hora de Olhar para o Alto. E o nosso momento de reflexão está lá em Deuteronômio 10:12, onde o versículo da Palavra de Deus fala sobre o temor, né? Que nós devemos ter o Senhor, de andar nos seus caminhos, de servir ao Senhor, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e que nós possamos obedecer aos seus mandamentos. E o objetivo dessa lição é fazer com que eu e você, nós possamos lembrar das promessas de Deus, né? Que Ele teve com o povo de Israel. As grandes coisas que Ele fez em favor deles em momentos difíceis, né? E é assim que Ele faz também conosco, né? Sempre. A hora de olhar para o alto foi quando Moisés, ele leva o povo à reflexão de que não é bom nós olharmos para trás, mas às vezes é necessário olhar para que nós possamos rever a nossa vida e melhorar, né? Porque nós vamos olhar para os nossos erros e vermos que nós podemos chegar à terra prometida, como o povo, né, de Israel. Eles precisavam chegar na terra prometida. Mas para que você chegue à terra prometida, para que o povo de Deus pudesse chegar à terra prometida, teria que ter um olhar em espírito e em verdade, com temor e temor diante de Deus. E nós precisamos saber que amar o Senhor e guardar os seus mandamentos, isso faz com que nós sejamos um povo melhor, né? E que a gente vai estar lembrando, como diz aqui na nossa aula, que o povo de Israel era um povo santo e separado, né? Pelo Senhor. Eles passaram por algumas peregrinações no deserto, né? Eles passaram por tudo aquilo, mas Moisés fazia-os ver que eles precisavam amar o Senhor, servir ao Senhor, para que pudessem ser abençoados e alcançar a terra prometida. Caso contrário, eles seriam amaldiçoados. Então, o segundo tópico dessa lição fala sobre a obediência, que é a chave do sucesso. Para que eu possa alcançar sucesso em todas as áreas da minha vida, eu preciso obedecer, não é? E a primeira coisa eu preciso ouvir, né, os estatutos e juízos do Senhor, para que eu possa alcançar a terra prometida, não é? Porque é isso que vai fazer com que o povo de Israel alcançasse a promessa de Deus. A segunda coisa era ouvir a palavra, né? Ouvir a palavra de Deus. E a terceira coisa era ir contra a idolatria, não é? Porque nós temos um grande Deus, um Deus verdadeiro, e nós precisamos servi-lo com toda a inteireza de coração, para que nós possamos ser bem-sucedidos. E tivemos 2 exemplos ali em Israel, de Judá, né? Que eles Judá e Israel deixaram o Senhor para adorar deuses falsos, né? E aí eles foram levados a terras estranhas, né? A uma terra que não foi a que Deus preparou. O cristão precisa obedecer ao Senhor, porque o mesmo Deus que pode abençoar, Ele também pode corrigi-lo. E às vezes essa correção pode doer em nós, não é? Então, vamos obedecer.
Os estatutos do Senhor incluía o encorajamento à obediência. Então, nós podemos ver que a obediência, ela faz com que nós cheguemos a lugares que Deus preparou. E no momento ali, para o povo de Israel, a promessa para eles era a terra prometida. E eles estavam lutando por isso, né? Desejosos, precisavam de um incentivo. E quem era o seu incentivador? O seu líder Moisés. Moisés era um homem que ele era instruído por Deus, direcionado por Deus a estar levando a palavra que era dada pelo Senhor para estar sendo direcionada ao povo, né? Então, eles deveriam aprender que a desobediência deturpa os ensinamentos divinos. Moisés recebia a palavra de Deus e, da mesma maneira que ele recebia, ele também transmitia ao povo. Isso é muito interessante, né? Porque e Moisés, quando ele chegava diante do povo, ele dizia assim: como me mandou o Senhor, né? Para que o povo pudesse ver que o Senhor havia mandado aquela palavra tão especial, tão necessária para aquele momento em que eles estavam vivendo. E lá em 2 Pedro 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ninguém conseguiria falar de si próprio, não é mesmo? Quando se fala acerca das profecias e das verdades da palavra de Deus. Ninguém que o mais importante que fosse, ele não conseguiria, né, escrever algo tão precioso e maravilhoso quanto a palavra de Deus, quanto aos ensinamentos do Senhor para nós. E a nova geração, né, instruída por Moisés, Moisés chamou todo o povo para a segunda pregação e pediu ao povo para ouvir, aprender, guardar e cumprir, né, o conselho certo, né, de Deus, para o povo de Deus. Então nós precisamos, como povo de Deus, ouvir, aprender, guardar e cumprir a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso é através da obediência, não é? Quando nós obedecemos a Deus, nós o agradamos. Então, Deus consagrou a nação de Israel, né? Deus consagrou. E consagrou de que maneira? Né? Se revelando ao povo. Se revelando e mostrando que existem bênçãos e maldições. E ele fez isso face a face. Deus, ele tinha uma intimidade muito grande, né, com o povo. Então, quando Deus falava com o povo face a face, se manifestava ao povo de uma maneira... quando Deus se aliançou com o seu povo, ele o fez face a face, o que indica intimidade, não é? Quando eu desejo ter intimidade com Deus, então eu preciso procurar, buscar e obedecer ao Senhor, não é? E Deus, ele diz que nós somos o povo santo, né? Porque o Senhor é santo. Então, ele nos preparou para sermos um povo santo, não é? Deus é santo e não se pode ficar em sua presença em pecado. Então, o povo ele precisava de estar sempre sendo instruído por Moisés a um conserto, a uma vida melhor, a obedecer, né? Para que ele pudesse ter uma vida
melhor diante de Deus, sua santidade, né? Ter santidade ao Senhor, temer ao Senhor, obedecer a sua palavra. É condição para quem quer ter um relacionamento abençoado com o Senhor. Então, se eu quero ter uma intimidade com Deus, eu quero ter um relacionamento abençoado com o Senhor, eu preciso obedecer a sua palavra, não é? E aí, para nós estarmos finalizando essa primeira parte da aula 17, os 10 mandamentos dados novamente a Moisés, né, para o povo, que resume a vontade de Deus para o seu povo, ensinando as pessoas a amá-lo e amar ao seu próximo como a si mesmos. Então, precisamos viver esse novo tempo, né? Esse novo tempo que Deus ele preparou para que o povo pudesse estar mais próximo, né? E quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos aguardando aquilo que Ele preparou para nós, a terra prometida, né? No Novo Testamento, Jesus confirmou a validade da lei moral, pois o poder desta administração da nova aliança está nos ensinamentos de Cristo, em sua interpretação e na forma como Ele aplicou a lei. Então, Jesus ele veio para nos dar essa nova aliança. Então, que nós possamos viver essa nova aliança, né? Viver esse novo tempo na presença de Deus. Esses 10 mandamentos não são coisas do passado, mas são coisas que eu e você, nós precisamos viver a cada dia. Até lá. Bom dia.